A história do Eneagrama. O Eneagrama é um estudo milenar. Então, desde a época da Alexandria, no Egito, começou ali a ter alguns resquícios do estudo do Eneagrama. Na época da Alexandria, então, eram vários filósofos, vários estudiosos que se reuniam para entender, para estudar, para conhecer. Só que o Eneagrama naquela época, ele era estudado não para autoconhecimento, para evolução do ser humano, como ele é hoje. Naquela época, ele era estudado para saber por que os planetas funcionam no universo, como funciona, por que as plantas crescem da forma que crescem em determinada época do ano. Então, o estudo, ele era um estudo ali para mapeamento do universo, para eles entenderem ali como que o universo funcionava. Bem diferente de hoje, que hoje a gente estuda o Eneagrama das personalidades, E a gente estuda. Antigamente, o Eneagrama ele era vivido, ele era vivenciado. Então, tem alguns nomes que eu vou trazer aqui, que são nomes muito importantes, que trouxe o Eneagrama realmente para o Ocidente, onde ele era vivenciado, para realmente hoje chegar onde nós estamos com o Eneagrama. Então, assim, o Eneagrama ele é muito dinâmico. Então, já de milhares de anos atrás, já vinha sendo estudado o Eneagrama das suas leis, porque o Eneagrama ele é formado de leis matemáticas. Então, naquela época, eles estudavam muito a matemática, física, onde eles foram trabalhando o Eneagrama. Então, nós temos essa história do Eneagrama. Nós trouxemos a história hoje do Eneagrama desde aquela época e conseguimos hoje estudar o que antes era vivenciado. Então, o primeiro momento que foi trago para o Ocidente foi por Gurdjieff. Ele era muito estudioso e aprofundou muito ali nos porquês, o porquê que agimos dessa forma, porquê que fazemos o que fazemos. Então, ele começou a aprofundar nesse estudo, trazendo para o Ocidente esses porquês. Então, ele fundou a escola do Quarto Caminho, onde se vivenciava ali com músicas, com práticas corporais, realmente ali como cada um funcionava e via cada situação. Então, vivenciava isso nessa escola dele. Porque essa forma deles vivenciar o Eneagrama era para entender e elevar o estado de consciência, para ver até que ponto o ser humano conseguia elevar o seu estado de consciência, o que acontecia ali no corpo durante toda essa prática. E também um nome muito importante foi o Oscar Ichazo. Ele foi um chileno também que abriu uma escola, onde nessa escola começou ali a vivenciar e entender os conflitos internos, os mecanismos de defesa, o nosso ego, para entender como que funcionava tudo isso dentro de nós. E outro nome de destaque também para o Ocidente foi o Cláudio Naranjo. O Cláudio Naranjo, ele trouxe para a gente, somou junto muita parte da psicologia, principalmente a parte da psicanálise. Então, depois de tantos estudos e trabalhos corporais, ele conseguiu nomear e o que nós temos hoje, no Eneagrama, que é o mecanismo de defesa, paixão. Então, ele conseguiu colocar esses nomes para um entendimento mais de estudo, do ser humano. Assim, trouxe uma elevação do nosso estudo de Eneagrama para hoje o que estudamos, do Eneagrama. Mas o Eneagrama ainda é vivenciado em muitas escolas, tem a parte da elevação da consciência mesmo, tem a parte corporal, tem a parte espiritual, então tem todo esse processo. Então, assim, o Eneagrama ele é muito rico, ele é uma riqueza muito antiga que nós hoje conseguimos trazer aqui para estudo e para nossa elevação de consciência. Então, hoje nós conseguimos estudar o Eneagrama, o que antes era só vivenciado. Então, hoje nós conseguimos juntar isso e virou essa grandeza que é o Eneagrama.